A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado irmão ou amada irmã, mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Conforme prometido, hoje, enfim, eu venho trazer a reflexão sobre justiça social, Então, o tema da reflexão de hoje é: saiba o que é justiça social na ótica de Deus. Saiba o que é justiça social na ótica de Deus, tá? E como não poderia ser diferente, o texto que eu venho trazer para fundamentar a justiça social na ótica de Deus está em Atos, na igreja primitiva, tá? Então vamos lá para a palavra de Deus. Atos 4, versículo 32. Diz assim, o título aqui da minha versão diz assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Vamos passar para o versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 35. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Na versão da minha Bíblia, que eu tenho em casa, aqui no versículo 35, diz numa terminologia que eu acho bem didática, que eu prefiro, que dizia que repartia segundo a necessidade que qualquer um tinha, tá bom? Então, vamos adentrar ao mérito dessa reflexão de hoje. Afinal de contas, o que é justiça social na ótica de Deus? Nós, observando, analisando com calma aqui, com a revelação do Espírito Santo, nós vemos que justiça social na ótica de Deus é que nenhuma pessoa na face da terra venha padecer, venha passar, venha ser privada, venha passar necessidade, venha sofrer falta de alguma coisa. Isso é justiça social na ótica de Deus. É que nenhuma pessoa venha ter falta das suas necessidades pessoais básicas, Aí você pode me perguntar: irmão Anderson, mas não é injusto aquele vagabundo que acorda meio-dia, que não faz nada e ter as suas necessidades pessoais básicas supridas? E eu venho te falar, não é injusto. Sabe por quê? Um exemplo prático que o Espírito Santo me deu e você vai concordar. As pessoas não alimentam os animais irracionais? As pessoas não alimentam o cachorrinho, não alimentam o gato. Por acaso o cachorro trabalha? Por acaso o gato trabalha? E as pessoas não valem muito mais do que os animais irracionais? Deu para entender, amado irmão ou amada irmã? Mas aí eu venho te dar uma diferença. As pessoas que não querem, como dizem, as pessoas que não querem nada com a hora do Brasil, que veio a esse mundo somente
a passeio, né? Que como eu acho que eu falei até numa reflexão aqui no YouTube, já falei, eu acredito, que minha professora de Direito do Trabalho falou que existem dois grupos de pessoas na face da Terra: aquelas que vieram a passeio a este mundo e aquelas que vieram a trabalho a este mundo. E a vida do Senhor Jesus Cristo reflete muito isso, né? Porque até o final da sua vida ele fez a obra de Deus, ele trabalhou, e não somente ele, mas ele falou: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Então, não querendo perder o foco aqui da reflexão de hoje, então eu venho te dizer que essas pessoas que não querem nada com a hora do Brasil, o que acontece? Na faculdade eu aprendi na matéria de psicologia, na disciplina de psicologia, a professora falou que existem dois grupos de pessoas na face da Terra, e eu vou acrescentar que existem 3 tipos de pessoas na face da Terra. Mas ela falou que existia 2 grupos de pessoas na face da Terra. Uma que recebia, conquistava, adquiria renda para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, e um outro grupo que adquire renda para concretizar seus projetos, suas metas e seus sonhos e suas realizações. E acrescentando um outro grupo, eu acrescento que existe mais um grupo que não consegue adquirir renda alguma, tá? Então essas pessoas que que não procuram trabalhar, que não procuram estudar, que não procuram se esforçar, que só querem ser sustentada por outras pessoas, essas pessoas só vão ter uma renda para a sua subsistência, tá? Elas não devem ter renda para conquistar, alcançar seus sonhos, suas metas, seus projetos, suas realizações. Elas não devem ter renda para isso, essas pessoas que eu estou mencionando, mas somente para a sua subsistência. E eu vou te dizer que essas pessoas que vivem somente com renda para a subsistência, elas não vivem, elas somente existem. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque os animais irracionais que têm as suas necessidades básicas supridas para a sua subsistência e sobrevivência, esses animais não vivem, eles somente existem, tá? E eu estou dizendo que essa vida que eu estou mencionando é a vida com a abundância que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. E a vida com a abundância que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, eu já falei numa outra reflexão, dizendo que saiba o que é prosperidade, vida abundante e felicidade. Se você quiser assistir, tá no canal no YouTube que Deus me deu, é a reflexão que tem mais visualizações, né? Porque as pessoas se interessam muito por prosperidade e a maioria das pessoas verdadeiramente não sabe o que é realmente prosperidade. E como mais uma promessa, em breve, futuramente, vou estar trazendo também uma outra perspectiva de prosperidade. Acredito que você vai gostar muito, é uma revelação fantástica. Eu gostei muito dessa nova revelação que o Espírito Santo me deu sobre prosperidade. Então é isso, amado irmão. Essas pessoas que procuram ser sustentadas por outras, elas devem ter sim suas necessidades pessoais básicas supridas, mas não renda para alcançar seus projetos, sonhos, metas, realizações, tá bom? Eu ia falar, eu lembrei de uma coisa agora, acabou me saindo da mente, mas vamos lá. Então, deixa eu voltar ao foco, porque eu não sei se algum de vocês
tem o costume de falar assim para o público, né? Que se a gente perder uma linha de raciocínio, a gente perde toda a linha de raciocínio. Se a gente perder um ponto, a gente perde toda a linha de raciocínio, né? Porque a gente já tem tudo já programado na mente já para falar. Então, amado irmão, amada irmã, é como eu já disse, essas pessoas que procuram ser sustentadas vão ter somente as suas necessidades pessoais básicas supridas, e não seus sonhos, metas, projetos e realizações. Eu tô persistindo ainda nessa reflexão porque eu ainda tenho bastante coisa para falar importante, que agora fugiu um pouco da minha mente. Estou tentando relembrar, te peço compreensão, paciência, para ver se eu consigo relembrar, para não perder tudo aquilo que eu já ministrei pela misericórdia do Senhor. Tá bom. No momento, não estou conseguindo me lembrar do que eu tinha mais para falar para você, amado irmão ou amada irmã. Mas, da próxima vez, no momento oportuno, eu vou estar lembrando, né? E vou estar transmitindo para você com todo carinho, com todo amor e com toda dedicação, tá? Então, amado irmão, eu já acredito que deu para perceber, né, o que é justiça social na ótica de Deus. Porque aqui no texto de Atos não fala que qualquer um, cada um, não fala que somente a pessoa que trabalha, somente a pessoa que se esforça tem que ter sua necessidade pessoal básica suprida, não, fala qualquer um. Então, me lembrei agora outra coisa que eu queria falar. Então nós vemos que qual é o governo, né, do nosso mundo, do nosso país, qual é o governo que pratica a justiça social na ótica de Deus? É o governo combatido por muitas pessoas, é o governo populista. Sim, é o governo populista que promove a justiça social na ótica de Deus. É o governo que criou o Bolsa Família, é o governo que criou o Minha Casa Minha Vida, é o governo que criou um restaurante popular, é o governo que criou a drogaria popular, a farmácia popular, é o governo que criou o cheque cidadão, tá? E lembrei de outra coisa que eu queria lembrar também. No direito, na faculdade de direito, a gente aprende que existem dois princípios que se contrapõem entre si, que é o mínimo existencial, que é onde que todas as pessoas têm que ter um mínimo para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, e ele se contrapõe à reserva do possível. Essa reserva do possível pertence ao Estado, onde que aí tem uma frase que conceitua esses dois princípios, onde diz que as necessidades são infinitas, onde os recursos são escassos, né? Então, essa é a justiça social, amado irmão, amada irmã, né? É essa a função principal do Estado, procurar suprir a necessidade das pessoas, qualquer pessoa, sem mérito algum, tá bom? Então, não quero delongar muito essa reflexão, acredito que foi um tema, né, bastante interessante para elucidação, para esclarecimento, para acréscimo da nossa cultura, né, para nosso entendimento, para saber. Aí às vezes a gente tem pessoas que falam: eu não vou ajudar aquele vagabundo, não, aquela vagabunda, porque não quer nada. Não devemos. Se a pessoa está precisando do básico para a sua sobrevivência, não importa
qual é o comportamento dela. Ela deve ter para a sua subsistência, tá bom? Então, fique com essa reflexão no seu coração, vamos colocar em prática, né, com todo amor, e vamos continuar prosseguindo, adorando esse Deus maravilhoso, buscando a Ele, que Ele nos dá entendimento da sua palavra. O Senhor Jesus Cristo falou que nós devemos pedir a Deus entendimento da palavra dEle. Nós só vamos ter entendimento estudando. Não abra mão de estudar a palavra de Deus, porque você estudando a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo diretamente a você, ele vai ministrar, vai te revelar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ninguém vai te enganar. Não dependa de ninguém. Faça como os crentes de Bereia, que mesmo ouvindo o apóstolo Paulo, exímio apóstolo Paulo, eles iam conferir na palavra para ver se era da mesma forma do que o apóstolo Paulo estava pregando. Tá bom, mano, irmão? Então fique com Deus, fique na paz, aproveite este final de semana que está por vir, né? Tenha um ótimo final de semana e fique com Deus, fique na paz, em nome do Senhor Jesus, e nunca se esqueça, e não vos conformeis com a vontade do diabo no mundo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja e no seu ministério, mas transformai-vos o mundo através da renovação do seu entendimento, que vem por meio da palavra de Deus, para que conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que ela seja executada por meio de você e de mim, assim na terra como ela é no céu. Fique com Deus, fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém!